tô precisando... Ah, beleza. Ô, gente, eu não vou começar falando de futebol hoje, não. Não vou, não. Tem jeito, rapaz. Que jogo foi aquele de ontem, meu? Quase morri do coração, pelo amor de Deus. Que é isso? Assim não vai, viu? Mas tá bom, né? Vamos que vamos, vamos que vamos. A gente tem que ficar feliz porque pensa assim, né? A Inglaterra já saiu, né? Quem mais saiu aí? Quem mais saiu? A Itália já saiu. Quem mais saiu aí? A Espanha já saiu. Quem mais saiu aí? Portugal já saiu. Uruguai já saiu. Aí o povo, a gente fica bravo com o Brasil. Tá bravo, só que ele tá aí, meu amigo. Ele continua aí. Fomos para as quartas finais, né? Vamos para frente, entendeu? Vamos lá. Agora com a Colômbia vai ser melhor. A gente sempre, né? A Colômbia vai dar para jogar, porque eles não ficam marcando muito. Eles querem jogar também, então tem jogo. Maravilha. Mas tem uma Copa mais importante para ser jogada, viu? Que é essa aí que a gente está conversando, né? Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. 1 Pedro, ok? Nós já conversamos um pouquinho. Lembrando que a seleção... Ricardo, você é o cara, velho. Obrigado. Não, que isso. Lembrando aí que a Copa do Mundo, né, ela começa, na verdade, com essa convocação da seleção, né? Um time de jogadores são selecionados, são convocados para poder, então, participar desse grande espetáculo, que, de acordo aí com a imprensa internacional, é o grande, né, o maior espetáculo, né, que tem aí na Terra. Nada se compara, né? Nem mesmo as Olimpíadas se comparam a essa questão da Copa do Mundo. Não é? E esses jogadores que são selecionados, então eles convocados, então eles compõem essa seleção que vai representar um país, e aí esse grupo unido, eles começam a treinar e a se preparar para essa grande competição. Não é? Mas aí chega a hora de jogar. Não adianta a seleção e você ficar treinando, se não tiver jogo. Então o grande objetivo da convocação, o grande objetivo do treino, visa justamente jogar, entrar em campo e jogar, participar da competição. E fazendo essa metáfora, né, usando essa metáfora para a nossa vida, olhando para a nossa vida dentro do aspecto de entendermos aquilo que Deus está fazendo na história da redenção ao longo, né, do tempo, nós também precisamos compreender que Deus nos convoca, Deus nos reúne como um povo, e as Escrituras nos mostram que Deus está fazendo isso desde antes da fundação do mundo, né? Em Efésios capítulo 1, nós somos lembrados disso, né? E Pedro fala isso para a gente também em 1 Pedro capítulo 1, verso 18, né? Que o sangue do Cordeiro foi vertido por nós desde antes da fundação do mundo, 18 a 20. Então Deus vem reunindo esse grande povo ao longo da história, e através da sua graça e através do Evangelho, através dos recursos que Deus se utiliza na sua palavra, com o Espírito, na nossa integração como povo, juntos Ele vai nos treinando na vida do reino, Ele vai nos capacitando nesse novo modelo de vida, não é? Que na verdade é o plano original dele para nós, não é? Quando Ele cria a humanidade. Mas aí chega a hora também da gente jogar, a integração do povo de Deus, desse povo que Deus vem reunindo ao longo da história, não é meramente para o nosso conforto, não é meramente para a nossa satisfação, para o nosso prazer. Deus, Ele não nos alcança, Ele não elege as pessoas, e Ele não resgata as pessoas apenas para que a gente então possa dizer: ei, eu sou uma pessoa especial, eu sou salvo e eu faço parte do povo de Deus, né? E os outros não. Na verdade, a eleição, a salvação, a graça de Deus que nos alcança, nos atinge, ela nos enche de responsabilidade, ok? Porque Deus nos convoca e Deus nos treina para que a gente também possa participar da ação redentora dele no mundo.
né? Para que a gente então possa jogar. E esse jogo do qual a gente está participando com Deus no mundo chama-se testemunho. Okay? Deus nos convoca como seu povo e nos capacita a viver a realidade da vida do reino aqui e agora, para que então nós possamos ser testemunhas da realidade de que existe um outro reino, de que existe um outro governo, de que existe uma outra alternativa, uma outra possibilidade, há uma outra agenda. Outro rei está governando e ele está nos convocando e chamando pessoas para que elas saiam da escravidão, da realidade da rebelião, saiam da escravidão das trevas e sejam trazidas para o reino do seu Filho amado. Pedro diz para a gente em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que nós somos a raça eleita, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chama das trevas, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos um objetivo quando nós somos integrados por Deus nessa grande seleção, que a Bíblia chama de igreja ou de povo de Deus. E esse grande objetivo é que nós possamos continuar vivendo aqui, inseridos dentro deste mundo, dentro da nossa realidade, dentro da nossa sociedade, de maneiras que nós possamos testemunhar essa realidade, ok? De que Deus está trabalhando pela redenção desse nosso mundo, pela redenção da humanidade, pela redenção do universo. Então, nós somos convidados, somos convocados a iniciar o jogo. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você agora. Como é que nós participamos desse jogo do testemunho, né? Como é que nós nos envolvemos com essa tarefa do testemunho que Deus nos chama para dar ao mundo, dar à nossa geração sobre quem Ele é e o que Ele está fazendo na história. Então eu quero convidar você a olhar, para a gente olhar juntos o texto de 1 Pedro, a partir do capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 11. Eu quero que você, por favor, abra a sua Bíblia aí, ou a ligue. Se você ligar a sua Bíblia, lembra de deixar no vibracal, ok? Para não correr o risco, né, de tocar, né, o celular aí. E vamos correr por esse texto juntos, vendo então como é que nós participamos, né, como é que nós nos envolvemos nesse jogo, né, de sermos testemunhas de Deus ou testemunhas com Deus no nosso mundo. Então nós iniciamos e nos envolvemos com o jogo do testemunho, primeiramente através da nossa vida familiar. Veja, 1 Pedro começa nos seus primeiros 7 versículos com Pedro falando para nós a respeito da nossa vida como família. Ok? E nos primeiros 6 versículos ele fala uma palavra que é dirigida primeiramente a mulheres. E no versículo 7 ele traz uma palavra que é dirigida então aos homens. E nessa colocação que Pedro apresenta, tanto para as mulheres quanto para os homens, ele tem essa ênfase de o nosso estilo de vida testemunhar a respeito da realidade deste evangelho, né, dessa boa notícia, de que Deus ele está em ação para a salvação, para a redenção, para a mudança, para a transformação, para o conserto da nossa história, da nossa vida, do nosso mundo. Então, vamos observar os versículos 1 a 6 primeiro. Diz assim o texto: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido. Esse do mesma forma é porque no versos anteriores ele falou a respeito de Jesus se sujeitar ao Pai. Então, do mesmo jeito que Jesus se sujeita ao Pai, ele diz: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu próprio marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras. Veja como essa sujeição tem a ver com a perspectiva do testemunho. Ok? Tem um objetivo para o qual a mulher que é discípula de Jesus, seguidora de Jesus, deve se submeter ao marido, para que ele seja ganho, ok? Para que ele seja ganho, se ele ainda não é um seguidor de Jesus, sem palavras, pelo procedimento de sua mulher.
observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Esse é um daqueles textos que na nossa geração, e principalmente no Ocidente, as mulheres não gostam. Não é? As mulheres não gostam desse texto. Porque ele fala sobre essa questão da mulher se sujeitar, né, da mulher se submeter, ok? Ao marido. E às vezes a gente tenta dar uma aliviada, né, nessa questão, porque não é bem uma aliviada, mas é uma explicação melhor para essa ideia da sujeição. É que essa questão da sujeição dentro do nosso contexto, ou da submissão, algumas bíblias trazem a palavra submissão, submetam-se, né, ao seu marido, ela tem essa ideia de alguém que não tem direito, não tem opções, não tem opinião. Mas você precisa se lembrar que Pedro começa dizendo assim, do mesmo modo. Do mesmo modo. E o que ele diz do mesmo modo está, como eu já falei, alinhado àquilo que ele fala sobre Jesus no capítulo anterior, no fim do capítulo 2. Ele diz assim no fim do capítulo 2, a partir do verso 21, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados e sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se. Então, o padrão que Pedro está usando aqui para essa ideia da submissão e da sujeição que as mulheres precisam ter aos seus maridos, diz respeito àquilo que Jesus Cristo fez por nós, se sujeitando à direção do Pai. E Jesus, ele sofreu tudo o que ele sofreu, de acordo com Pedro, no texto que eu acabei de ler para vocês, porque ele se entregou ao Pai que julga justamente, julga retamente. Então essa é a ideia que está por detrás da perspectiva da sujeição aqui. Você se sujeita, a mulher se sujeita porque ela tem a convicção, como discípula de Jesus, de que Deus vai julgar a causa dela. Que Deus vai estar atuando, ok, em favor dela. E aí Pedro coloca que isso deve ser feito mesmo no caso de mulheres que são casadas com homens que ainda não se renderam ao governo de Jesus. E que, nesse caso, isso deve ser feito assim, porque desta forma o evangelho é testemunhado, sem palavras, através da atitude, através do ato, através da postura de vida das mulheres. O conceito de submissão do pai ao filho nas Escrituras está relacionado a Jesus se colocar sob a missão redentora da Trindade. Okay? Então, Deus, e aí quando a gente usa essa ideia, ou essa expressão Deus, aqui nós estamos pensando no Pai, no Filho e no Espírito, eles têm uma atuação de redenção para a humanidade, uma missão de redenção para a humanidade. E eles atuam nessa missão de redenção do universo e da humanidade. E o Filho é aquela pessoa dentro desse processo que se submete a levar com ele, a trazer sobre ele o peso da rebelião, o peso da nossa desconexão, o peso do nosso pecado como seres humanos. Então, na Trindade, o Filho é aquele que se faz ser humano. O Filho é aquele que se faz um como nós. E aí, então, ele se sujeita a essa missão da Trindade, da redenção.
ele se sujeita à morte, ele se sujeita à encarnação primeiro, ele se sujeita a uma vida de plena obediência como homem, como ser humano, ao Pai, ele se sujeita à morte e ele se sujeita a esperar essa atuação graciosa do Pai e do Espírito para trazê-lo de volta à vida. Então, sujeição, submissão no conceito bíblico significa nós estarmos apoiando a missão de alguém. Jesus estava em apoio à missão redentora da Trindade. Ele estava participando disso. Portanto, quando a palavra de Deus diz e se dirige à mulher dizendo para ela, olha, seja submissa ao seu marido, ela está dizendo, participe da missão do seu marido. Participe da atuação daquilo que o seu marido tem que realizar e tem que fazer. E o que é que o marido tem que realizar e tem que fazer numa perspectiva das Escrituras, numa perspectiva bíblica, do governo de Deus, ok? Não pensando nos valores do presente século, mas pensando nos valores daquilo que as Escrituras nos apresentam como proposta de vida do reino para nós. O que os maridos fazem é amar sua esposa. Okay? É se sacrificar por elas. É doar-se em seu favor. É liderar sua casa. É dar segurança dizendo, não, é por aqui, vamos por aqui. Então quando nós maridos fazemos isso, se somos discípulos de Jesus, cristãos, discípulos de Jesus, nós fazemos isso, a nossa esposa nos apoia nisso. Nos apoia nessa tarefa. E aí Pedro diz, mas talvez você esteja casado com alguém que não é discípulo de Jesus, que não é seguidor de Jesus. Aí o que você tem que fazer? Pedro diz, você vive a vida de Jesus. Vive a vida de Jesus. Você não fica pregando, pregando para o seu marido todos os dias, o Evangelho. A gente tem que certamente pregar o Evangelho, mas no contexto do casamento, não adianta a gente ficar falando o tempo todo para o marido. Ele diz, olha, nós temos que a vida de vocês, a ação de vocês, a postura de vocês, pode ser um instrumento de testemunho de Deus que ganhe, né, o seu marido. Mas lembre-se que essa questão está relacionada à mulher, a palavra de Pedro para a mulher que está casada com um homem que não é discípulo de Jesus. Portanto, se nós estamos aqui, homens, e se nós somos discípulos de Jesus, essa não é a orientação de Deus para sua mulher em relação a você, em relação a mim. O que se espera em relação a mim, em relação a você como discípulos de Jesus, é uma outra postura, e já eu vou mostrar lá no versículo 7. Essa postura da sua mulher tem a ver, essa postura que Pedro está pedindo para a mulher tem a ver com essa realidade da mulher que está casada com um homem que não é discípulo de Jesus. Então, esse homem não tem o que fazer em termos do reino por ela. Mas ela tem alguma coisa a fazer por ele. Ela tem como testemunhar para ele. E o testemunho dela é justamente essa postura de um procedimento sensato. O procedimento sensato aqui não é a mulher ficar pregando para o seu marido, mas ela assumir uma postura, um estilo de vida, uma conduta que seja honesta, que seja respeitosa, que expresse a realidade da vida de Jesus para o marido. E o texto também nos diz que ela precisa ter uma maturidade espiritual e existencial presente na sua vida. Então, pensando em termos da analogia que a gente tem feito com a Copa do Mundo, eu diria que o que está sendo proposto por Pedro aqui é para que as mulheres joguem a favor dos seus maridos. As mulheres joguem a favor dos seus maridos, e não contra eles, mas a favor deles. Às vezes, sem querer, num jogo de futebol, um cara que está jogando lá, né, no time, na defesa, faz o gol contra, né? Ou seja, ele joga contra. Ele fez gol, só que ele fez o gol no gol dele mesmo, né? E o que Pedro está dizendo aqui para a gente é: não jogue contra. Jogue a favor do seu casamento. Jogue a favor do seu marido.
Mulheres com maturidade espiritual e existencial são aquelas que compreendem que elas não precisam usar de estratégias meramente exteriores para conquistarem um bom casamento. Certamente, o texto não está, quando Pedro diz assim, ao contrário, esteja no seu ser, no verso 13 diz assim, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos, tranças e joias de ouro, roupas finas, ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois era assim também que costumava adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Aí ele, no verso 6, ele diz assim, como Sara. Ele usa o exemplo de Sara. Certamente, quando Pedro fala isso, ele não está combatendo o fato da mulher não poder se produzir externamente, não poder se enfeitar, se vestir de forma bonita e etc. Ele não está combatendo isso. O que ele está combatendo é a ideia de que isso é o que garante a sua relação. Ele está dizendo, olha, as mulheres santas do passado, o que garantia a relação delas é que elas se sujeitavam a Deus. Elas eram tementes a Deus. Elas tinham um espírito sábio. Elas tinham uma beleza interior que era demonstrada por um espírito dócil e tranquilo. Não eram briguentas, rixosas, porque elas esperavam a solução em Deus. Em Deus. E aí ele cita Sara. E porque ele cita Sara é que eu estou dizendo que certamente ele não estava fazendo uma menção relacionada a quando ele fala de coisas externas, de que você não pode usar essas coisas externas. Porque quando a gente lê sobre Sara, a gente lê sobre Rebeca, a gente lê sobre Raquel no Antigo Testamento, a gente sabe que essas mulheres elas eram muito bonitas. E mulheres do Oriente geralmente elas andam muito enfeitadas. Mas elas não dependem dessa perspectiva, é isso que Pedro está colocando. Então a grande ênfase que eu quero trazer aqui para a gente entrar no jogo do testemunho através da nossa família, é que mulheres precisam jogar em favor dos seus maridos. E os maridos? Os maridos também precisam jogar em favor das suas esposas. Como? Da mesma maneira. Com um procedimento sensato e com maturidade espiritual e existencial. Veja, o verso 7 é direcionado a homens que são seguidores de Jesus. Homens que se renderam ao Evangelho. Homens que compreenderam que por seu próprio esforço, sua própria capacidade, seu próprio talento, seu próprio charme, seu próprio sucesso profissional, sua própria religiosidade, ele não vai conseguir ser acolhido e aceito por Deus. Se reconheceu como pecador, se quebrantou na presença de Deus, se humilhou diante dele e aceitou aquilo que Deus planejou para que pudesse reconciliar o ser humano com ele, que foi o fato de Deus ter criado um mundo bom e perfeito, mas nós termos comprometido esse mundo bom e perfeito com o nosso pecado, e ele ter entrado na história como um ser humano em Jesus Cristo, e vivido a vida perfeita que nenhum ser humano consegue viver, e então ter entregue a vida dele naquela cruz, assumindo o meu lugar e o seu lugar, tomando sobre si o nosso pecado, a nossa rebelião, para que com a morte dele ele pagasse essa dívida que é impagável diante de Deus, por qualquer ser humano. E com a sua ressurreição ele pudesse nos oferecer essa dívida paga através da vida dele. Então se eu e você como homens já nos rendemos a isso, essa palavra do verso 7 de 1 Pedro é para mim e é para você. Se você está me ouvindo aqui e você ainda não fez isso como homem, ainda não se rendeu, eu quero dizer para você que você precisa se render ao governo de Jesus na sua vida. E eu converso às vezes com alguns amigos, alguns homens que olham para essa questão e acham que isso tem a ver com você ser frágil, fraco, mas eu quero dizer para você que isso não tem nada a ver com você ser frágil e fraco. Você tem que ser muito corajoso, muito homem, para ter a coragem de render o governo da sua vida para Jesus.
ter a coragem de deixar Ele governar, Ele comandar a sua vida. Isso não é para covardes. Apocalipse diz que os covardes ficarão fora do reino de Deus. Então, para se fazer isso, precisa ter muita coragem. Muita coragem para a gente colocar o controle da vida da gente nas mãos de outro. Não é verdade? Eu vou usar um exemplo aqui que não cabe muito bem, mas dá apenas uma ideia, né? Se você dirige, não é? Dirige, e você gosta de dirigir, provavelmente você se sente muito desconfortável quando você está ao lado de outra pessoa dirigindo. Não é verdade? É ou não é? Se você dirige e gosta de dirigir, você se sente desconfortável ao lado de alguém que está dirigindo. Não é? Não é porque você não confia na pessoa, não é porque você acha que a pessoa não dirija bem. Mas é que você está colocando a sua dependência naquela pessoa. E geralmente a gente coloca a dependência da nossa vida, num caso assim, a gente prefere colocar, né, nas mãos de alguém que a gente sabe que dirige muito bem. Alguém que dirija melhor que a gente. Deus dirige melhor que você. Nós precisamos colocar a dependência da nossa vida nas mãos dele. A dependência do nosso casamento nas mãos dele. Às vezes a gente vai se sentir desconfortável. Às vezes a gente vai ter aquela sensação de que não, deixa eu pegar a direção. Mas a gente precisa ter a convicção de que ele dirige melhor que a gente. Então, se você chegar a essa convicção e essa conclusão hoje, você ainda não chegou, mas chegar hoje, você precisa apenas dizer: Deus, eu coloco a minha vida nas suas mãos. Eu não entendo muito bem direito ainda o que é esse negócio daquilo que Jesus fez por mim naquela cruz, mas eu confio nisso, eu creio nisso, eu quero colocar a minha vida nas suas mãos. E eu vou partir do pressuposto, então, que aqui todos nós já fizemos isso. Então, essa palavra do verso 7 do capítulo 3 de Pedro é para nós, homens. Ele diz assim: do mesmo modo. Veja, ele começa da mesma maneira. Ele diz assim, para as mulheres, quando ele diz para as mulheres, do mesmo modo, ele está se referindo a Jesus. Então, quando ele diz aos homens, do mesmo modo, ele também está se referindo ao que Jesus fez. Então, a postura de Jesus é o modelo para as mulheres se submeterem, mas a postura de Jesus também é o modelo para os homens se submeterem. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. O que Pedro está nos orientando aqui, inspirado por Deus, é que nós, homens, também precisamos ter um procedimento sensato. O nosso procedimento sensato é nós nos submetermos à direção de Deus, ao governo de Deus sobre a nossa vida. Assim como as mulheres devem se submeter a isso na vida delas. Nosso procedimento sensato é nós tratarmos a nossa esposa com honra, como parte mais frágil, e como co-herdeira da graça de Deus conosco. E nós também precisamos ter maturidade espiritual e existencial. Isso tem a ver com a gente ter essa postura de assumirmos uma vida de oração, uma vida de dependência de Deus, uma vida de contínua, sistemática, consagração a Deus. E Pedro diz: se vocês não tratarem a sua esposa assim, suas orações serão interrompidas. Ou seja, nós vamos orar, mas elas não vão chegar aonde precisam chegar. Deus não vai dar atenção a elas. Por quê? Porque nós não estamos dando atenção à nossa esposa. Então, essa é a direção que as Escrituras nos dão para essa primeira entrada nossa no campo para jogarmos com o testemunho. É que a nossa vida conjugal, a nossa vida familiar, precisa ser uma expressão dessa realidade de que nós estamos sujeitos e submissos a Deus. A nossa sociedade instiga a competitividade conjugal, ao invés da parceria que Pedro está propondo aqui. Pedro está dizendo: mulheres, joguem a favor dos seus maridos, marido, jogue a favor da sua esposa. Mas a nossa sociedade diz: cada um
Busque aquilo que lhe é do seu interesse. De forma que muitas vezes nós estamos casados, mas nós vivemos em competição um com o outro. Vivemos em guerra um com o outro. A nossa sociedade instiga a busca da satisfação passageira, ao invés da busca da maturidade. Preste bastante atenção em algo que eu vou falar para você aqui, que vai completamente contra a cultura que nos cerca. Ok? A cultura que nos cerca diz: o alvo da sua vida, como um ser humano adulto, é buscar sua felicidade. Mas as Escrituras nos revelam que o alvo da nossa vida como seres humanos adultos é buscar a nossa maturidade. A sociedade diz que nós devemos nos relacionar em busca de felicidade. O alvo da relação conjugal é felicidade, mas a Bíblia nos ensina que o alvo da relação conjugal é maturidade. A felicidade é uma consequência da nossa maturidade. Se nós, como família, como cônjuges, como casais, buscarmos maturidade, nós vamos alcançar felicidade. Mas se nós vivemos em busca de felicidade, nós não vamos conseguir nem a felicidade, nem a maturidade, porque nós vamos acabar com o casamento antes da hora. Não dá conta. A pessoa não produz felicidade para a gente, então nós pegamos, a sociedade diz, descarte. Você tem direito, busque sua felicidade em outro lugar. Mas Deus diz para mim e para você na sua palavra: submetam-se, e vocês vão encontrar felicidade. Uma família que é marcada pela afirmação mútua entre os cônjuges e pela cumplicidade e submissão a Deus, portanto, é um dos testemunhos mais poderosos que podemos dar ao nosso mundo, de que nós temos outro rei que está reinando sobre a nossa vida. Esse testemunho começa a ser percebido pelos nossos filhos, dentro da nossa casa. E começa a ser percebido pelas pessoas que convivem conosco, trabalham conosco, nossos amigos. Eles começam a olhar para a gente, eles começam a dizer: epa, peraí, existe alguma outra realidade na vida dessas pessoas. Como é que o seu casamento pode ser assim? Como a sua família pode ser assim? Nós participamos também, então, desse jogo do testemunho através de um novo estilo de vida. Através da nossa família, mas também através de um novo estilo de vida. Isso Pedro vai desenvolver dos versículos 8 a 14. A igreja, como povo peregrino, ela precisa expressar um estilo de vida que seja diferenciado da sociedade que a cerca. Isso é fundamental. Fundamental. Não existe nada mais incoerente para isso que a gente chama de igreja, do que a gente afirmar um monte de coisas e não viver essas coisas. A sociedade olha para nós e não vê isso. Então Pedro diz: olha, existe um novo conjunto de vida, um novo estilo de vida que vocês precisam viver. E quando nós vivemos esse novo estilo de vida, as pessoas ao nosso redor percebem que existe um outro governo, um outro rei que reina. Então Pedro diz: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, foram selecionados, separados, escolhidos, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Ele está citando aí o Salmo 34. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados.
Então Pedro está nos dizendo, olha, nós participamos do jogo do testemunho, nós entramos em campo com o nosso testemunho, quando nós temos um estilo de vida diferenciado daquilo que nós vemos presente na nossa sociedade. Se nós vemos injustiça na sociedade, nós precisamos ter uma vida de justiça. Se nós vemos ódio na sociedade, nós precisamos ter uma vida de bondade. Se nós vemos indiferença, nós temos que ter uma vida de cobeligerância, de apoio. Se nós vemos uma vida de angústia, nós precisamos manifestar um estilo de vida de paz. Se nós vemos um estilo de vida ao redor da nossa sociedade marcado pela indiferença, nós precisamos ter um estilo de vida que demonstre que nós nos preocupamos com as pessoas, um estilo de vida misericordioso. Se na nossa sociedade o estilo de vida é retribuir mal com mal, insulto com insulto, Pedro diz, vocês precisam ter um estilo de vida que bendigam uns aos outros. Então não é à toa que muitas vezes a gente encontramos pessoas na rua, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na academia, sei lá onde você vai, e essas pessoas viram para a gente e dizem assim, igreja? Não quero saber disso. Veja, em parte, isso tem a ver com a realidade do império das trevas, com o Deus do presente século que cega o entendimento dos incrédulos, etc. Mas em parte também tem a ver com o fato de que, muitas vezes, isso que nós chamamos de igreja, o povo de Deus, nós, eu e você, não estamos mostrando para as pessoas um estilo de vida diferente. As pessoas olham para nós que eu estou falando aqui de forma genérica, né, a igreja, espero que isso não seja assim nem para mim, nem para você, mas olham e o que elas identificam é exatamente a mesma coisa que elas estão identificando fora. Então por quê? Por que se dar ao trabalho de participar de um povo? De vir fazer parte de algo que é exatamente a mesma coisa que eu já vivo? O que precisa impactar as pessoas tem que ser esse estilo de vida que faz com que quando as pessoas olham para a gente e dizem assim, gente, eu não encontro isso no meu trabalho, eu não encontro isso na minha escola, eu não encontro isso na turma do barzinho, eu não encontro isso. Mas eu encontro isso quando esse grupo se reúne, essas pessoas vão naquele lugar, naquele grupo pequeno, naquele grupo de pessoas. Eu encontro isso, eu vejo isso na vida deles. Eu tentei sistematizar um pouco aqui essa característica do novo estilo de vida. Quais são as marcas, quais são as características desse novo estilo de vida que Pedro diz que eu e você precisamos viver como povo de Deus? Primeiro, unidade de pensamento. A nossa sociedade é uma sociedade que vive em discórdia. Pedro diz então que nós como comunidade, nós como igreja, nós como povo de Deus, a seleção que Deus tem reunido para jogar o jogo do testemunho, temos que ter uma vida de unidade de pensamento. Não significa que todos nós vamos concordar com tudo, mas significa que nós concordamos com o que é essencial. A perspectiva essencial da fé, temos unidade com isso. A perspectiva essencial da missão, temos unidade com isso. Segunda característica, paciência. Uma vida de paciência. Uma vida que não explode com facilidade. Uma vida que faz com que a gente ande a 2ª milha e a 3ª milha com as pessoas. Uma vida que faz com que a gente lide de uma maneira diferente com as coisas que nos aborreçam. Ontem nós estivemos no encontro do 4 Estações e nós estudamos lá um pouco sobre como o fruto do Espírito é amadurecido na nossa vida. Isso não acontece gratuitamente, isso acontece à medida que nós vamos dando espaço para que a vida de Jesus que está dentro de nós flua de nós. Uma outra característica é misericórdia, um povo cheio de misericórdia. Um povo que se condói com a miséria que nos cerca. Um povo humilde. A nossa sociedade é uma sociedade arrogante. De tudo que eu leio na Bíblia,
O único pecado, a única postura que as Escrituras dizem que Deus resiste a ela. Deus não olha para essa postura com misericórdia. Ele não estende graça. É a soberba. A Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humildade é a única postura que é condicional para que a gente possa experimentar a liberação da graça de Deus sobre nós. Todas as outras realidades de pecado na nossa vida, Deus olha para nós com misericórdia. Todas. E Ele diz: é um miserável mesmo. Ainda que ele não mereça, eu vou estender minha graça sobre ele. Mas quando ele se depara com uma pessoa soberba, ele diz: é um soberbo. Se não se quebrantar, se não se humilhar, eu não estendo minha graça sobre ele. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, essa é uma característica, uma virtude de Jesus que precisa ser manifestada através da nossa vida. Humildade. E tudo isso tem como centro o amor fraternal. O amor fraternal. Pedro diz isso para a gente. Ele fala que nós precisamos, verso 8, amem-se fraternalmente. Veja como o amor fraternal está no centro. Modo de pensar, paciência, que é sejam compassivos. Depois vem, sejam misericordiosos e humildes. No centro está amor fraternal. Então eu tenho todas essas atitudes aqui, por causa que eu e você somos chamados para termos um amor fraterno, uns pelos outros. Quando nós vivemos assim, isso testemunha a realidade de que tem um outro governo sendo exercido sobre a nossa vida. Nós entramos também nesse jogo do testemunho através da pregação do Evangelho. Isso Pedro vai colocar para a gente a partir dos versículos 15, verso 15 até o verso 22. Ele diz assim: antes santifiquem-se Cristo como Senhor em seu coração, e sejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no Espírito, pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Veja, Pedro linka a essa questão da nossa postura, de um novo estilo de vida, o fato de que nós precisamos contar para as pessoas e dizer para as pessoas por que a gente vive assim. Por que a gente tem esse estilo de vida que a gente tem? Estejam preparados para dar razão da esperança que há em vocês. Do porquê vocês vivem assim. O que ele está mostrando aqui para a gente é que se a gente assumir aquelas atitudes anteriores, se nós vivermos de conformidade com aquelas atitudes anteriores, vejam, esse estilo de vida vai levar as pessoas a olharem para a gente e falar: nossa, mas por que você vive assim? Por que você vive desse jeito? Por que as coisas são assim na sua vida, na sua casa, na sua família? Por que você é cheio de esperança? Porque mesmo quando as pessoas estão te ofendendo, você continua alegre? Por que quando as pessoas pisam na bola com você, você continua acreditando que vale a pena investir em relacionamentos? Por que você é assim? E aí ele diz: você tem que dar razão, então, à sua fé. Você tem que proclamar a realidade
do Evangelho. A boa notícia que te alcançou. O Evangelho, ele tem que fazer sentido para nós antes de mais nada. Por isso Pedro começa dizendo assim: antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Veja, primeiro Cristo precisa ser Senhor do seu coração. Cristo precisa ser Senhor da minha vida, precisa ser Senhor da sua vida. O Evangelho precisa primeiro fazer sentido para mim. O Evangelho precisa primeiro fazer sentido para você. O Evangelho não é uma notícia de segunda mão. O Evangelho é uma notícia que nós damos porque nós o experimentamos. Ele nos afetou. Jesus já está separado na nossa vida. Essa é a ideia de santificar. A palavra santificar significa separar. Jesus já está separado no meu coração, separado na minha vida. Ele já é meu. Ele já está em mim. E aí então, porque isso já faz sentido na minha vida, isso já faz total diferença na minha vida, eu preciso então estar pronto para que o Evangelho seja anunciado com sabedoria. E aí ele mostra para a gente que esse Evangelho precisa ser anunciado por palavras certas e atitudes certas. Ele diz: esteja pronto para preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem do que por fazer o mal. Então Pedro está dizendo para mim e para você, para mim e para você, vocês precisam estar prontos para contar para as pessoas por que vocês vivem assim. Testemunhar para elas, com palavras, dizer isso a elas. Mas isso precisa ser feito com sabedoria. Esse testemunhar, esse proclamar, esse compartilhar o Evangelho não é uma contenda com as pessoas, não é uma briga com as pessoas, não é ganhar uma discussão com as pessoas. Mas é simplesmente explicar para as pessoas aquilo que está fazendo diferença na vida da gente. E fazer isso de uma forma que nós expressemos a mansidão de Cristo e o respeito pelo outro. Ah, mas eu não acredito nisso, eu não concordo com isso. Tudo bem, nós não estamos aqui para discutir se você concorda ou não concorda. Eu respeito, você não concorda, está tudo certo. Mas essa é a realidade que tem afetado a minha vida. E eu preciso falar disso. Eu preciso contar que isso é assim. E Pedro diz para a gente que nós temos que estar preparados, então, para, uma vez que a gente tem essa atitude de mansidão, a resposta disso por parte das pessoas, não ser mansidão. Veja como ele coloca isso. Você tem que responder com mansidão e respeito. Mas ele diz assim: de forma que os que falam maldosamente contra o procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Talvez você compartilhe a razão da sua fé com mansidão e com respeito para as pessoas, mas o que você recebe em retribuição, recebe em troca, é calúnia, é ofensa. E Pedro diz: continue com a atitude certa para que eles sejam então envergonhados. Mas ele mostra para a gente também que a pregação desse evangelho precisa ser feita com poder e com integridade. Poder e integridade. Ele demonstra isso quando ele usa o exemplo de Jesus a partir do versículo 18, dizendo: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. E aí ele faz menção, desses que viveram lá no passado e que foram testemunhas de que Jesus desceu ao mundo dos mortos e que ele venceu a morte. O evangelho que eu e você pregamos é um evangelho poderoso. É uma mensagem que diz respeito à derrota do maior de todos os inimigos da humanidade. O pecado.
que nos escraviza à realidade da morte. Jesus o venceu. Jesus a venceu. Quando nós testemunhamos, nós estamos testemunhando a respeito desse que venceu. Deste que, de acordo com o versículo 22, agora subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. É dele que nós estamos testemunhando. É sobre quem Jesus é e é sobre o que Jesus fez. Não é sobre nós. É sobre ele. Por isso nós precisamos falar. E por isso nós precisamos falar com a convicção de que aquilo que nós estamos compartilhando é a mensagem mais poderosa que existe no universo. Porque é a única mensagem que pode vencer aquilo que nenhum ser humano vence. A morte gerada pelo pecado. Mas é uma mensagem que também precisa ser pregada com integridade. Isso tem a ver com a gente reconhecer a nossa entrega, o depositar da nossa vida inteiramente na vida de Jesus. Essa é a ideia do batismo. O batismo, de acordo com Pedro aqui, ele prefigura essa ideia. E isso é verso 21, e isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Quando eu proclamo esse evangelho, quando eu anuncio esse evangelho de poder, esse evangelho que eu digo que está fazendo diferença na minha vida, eu preciso fazer isso com integridade, e essa integridade inclui o fato de eu reconhecer que a minha vida precisa estar inteiramente entregue ao governo, à vida de Cristo, que está em mim. E a evidência disso é o batismo. O sacramento do batismo, então, não é meramente um rito, como às vezes a gente acha que é. Ah, mas para que eu preciso me batizar? Eu preciso me batizar porque o batismo ele é a expressão visível da realidade dessa integralidade de entrega da minha vida a Jesus. De que a minha vida está imersa, mergulhada, inserida, banhada pela ressurreição de Jesus. Pela vida e pela presença dele em mim. Na verdade, o ato do batismo é a primeira ordem que Jesus dá a uma pessoa que se torna discípulo dele. Se rende como discípulo dele. Ele diz, se você quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E você diz, eu quero. Ele diz, tome um banho. Tome um banho, batize. Seja batizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão e preguem o Evangelho a toda criatura. Façam discípulos. Como? Primeira ação, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, se a gente for pensar nessa perspectiva novamente da comparação, né, com a ilustração da Copa do Mundo, o que eu e você precisamos entender aqui nessa parte de nós entrarmos no jogo do testemunho como pessoas que proclamam o Evangelho, é que a gente precisa entender que este Evangelho tem que ser claramente compartilhado, anunciado, falado, explicado para as pessoas. Um problema que a gente às vezes tem com a perspectiva do evangelismo relacional, que é o que a gente incentiva, né? Aqui você se relacionar com as pessoas, ficar amigo delas e tudo mais, é que às vezes a gente fica que nem o jogador quando ele só fica tocando a bola um para o outro, mas nunca joga para o gol, nunca chuta para o gol. Lembra de ontem? Quantas vezes eu falei, mas chuta pro gol! Porque ficava lá na frente, quer entrar com a bola e tudo dentro do gol, já driblou um monte, né? Agora vira e chuta pro gol!
Às vezes fica assim, a gente fica naquele toquinho, naquela conversa, naquele negócio, e a gente nunca chega no ponto. Chegar no ponto, chegar a dizer claramente o que Deus fez pela pessoa, em favor dela, através de Jesus Cristo, é chutar a bola para o gol. Então, às vezes, a gente fica tocando a bola a vida toda, um para o outro. Dizendo, não, Deus é bom, não, Deus é amor, não, Deus te ama, não, Deus... Mas a gente nunca chega nas vias de fato. Nós temos que chegar nas vias de fato. Nós precisamos entender que, no que diz respeito a proclamar o Evangelho, não basta viver corretamente. É preciso contar por que a gente vive assim. Por que nós vivemos assim? E nós entramos nesse jogo do testemunho, em último lugar, através de um novo conjunto de valores para a nossa vida. 1 Pedro capítulo 4, versículos 1 a 11. Pedro discorre a respeito disso. Quando a gente olha para esse texto, a gente vai perceber que a humanidade que vive desconectada de Deus, ainda que inconsciente, ela valoriza o pecado. Uma vida de rebelião contra o governo amoroso do Pai. O texto diz assim, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo, rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Pagãos aqui são as pessoas que não reconhecem a realidade do governo de Deus. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Veja, Pedro está dizendo, as pessoas elas estão presas, escravas, rendidas a essa realidade do pecado, da desobediência a Deus, de viver a vida de conformidade com aquilo que agrada e satisfaz a eles mesmos. E nós também vivíamos assim. E quando nós experimentamos a realidade do Evangelho e a gente começa a querer viver de uma outra forma, essas pessoas começam a nos insultar porque elas ficam inconformadas com o fato de que a gente não quer viver assim. Muitas vezes, isso é inconsciente, mas é a realidade. Quando o Evangelho nos alcança, nós passamos a valorizar o que agrada o coração de Deus. Pedro diz isso. Ele diz, quando o Evangelho alcançou vocês para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. O Evangelho alcançou você, me alcançou, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. E Pedro vai descrever essa vontade de Deus, mostrando que ela passa por essa realidade daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, como seu povo, como sua igreja. Quando nós não nos agradamos disso, quando nós não nos envolvemos com esse conjunto novo de valores, nós temos que ter a consciência de que nós vamos prestar contas disso um dia. No verso 7, Pedro diz, o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e estejam alertas. A vontade de Deus, ela é percebida em nossa vida, então, à medida que nós valorizamos o que Ele está fazendo por meio da redenção da igreja. E Pedro vai descrever isso a partir do versículo 8, do versículo 7. O que Deus está fazendo através da igreja? O que nós devemos valorizar?
Primeiro, uma vida criteriosa. Ele diz, portanto, sejam criteriosos. Esse alerta dele diz respeito àquilo que ele acabou de falar anteriormente. Ele acabou de dizer, olha, vocês devem viver agora o tempo que resta, não mais para satisfazer as realidades que dominavam a vida de vocês antes do Evangelho. As pessoas não vão entender por que você não vai viver mais assim. Elas vão te criticar, elas vão falar mal de você. Mas seja criterioso, tome cuidado, para que você não volte a praticar, para que você não volte a falar, para que você não volte a fazer as mesmas coisas que essas pessoas vivem e fazem. As mesmas coisas que estavam presentes na sua vida antes do Evangelho te alcançar. Uma vida criteriosa. Queridos, isso pode parecer até meio que, talvez você ouça e fale, isso aí é muito legalista, né? Mas isso não é legalismo, ok? Isso é coerência. Nós precisamos prestar atenção no que a gente fala. Se o Evangelho nos alcançou, e nós temos agora a realidade da vida de Jesus em nós, não procede qualquer forma de palavra que sai da nossa boca. Paulo diz que toda palavra torpe deve estar longe da nossa boca. Palavra torpe são palavras que apodrecem. Palavras que não trazem nada de edificante para a vida daqueles que ouvem. Nós precisamos cuidar disso. Com o que nós falamos. Com como nós falamos com as pessoas. Com o que nós fazemos. Quando nós erramos nisso, nós precisamos ser humildes e nos arrependermos. Pedir perdão para Deus. Isso envolve outros. Nós precisamos ser humildes e pedir perdão para o outro também. Humildade. Faz parte do nosso caráter. E Deus valoriza essa vida criteriosa. Mas outra realidade que Pedro coloca aí, que nós devemos valorizar, é a vida de oração. Ele continua dizendo, tenham uma vida criteriosa, estejam alertas, dediquem-se à oração. Uma vida de busca de intimidade com Deus. Porque os valores do reino e as características dessa nova vida que Jesus colocou em nós, eu já falei isso aqui, elas não fluem de nós naturalmente. Elas fluem da vida dele que está em nós. Então nós precisamos manter uma sintonia fina com ele. E isso é fruto das disciplinas espirituais. Fruto de tempo na presença dele, de contemplação, de oração, de meditação nas Escrituras. Nós devemos valorizar a hospitalidade. Pedro diz assim, cada um verso 9, sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Hospitalidade, termos a nossa casa aberta uns para os outros. Ter os nossos bens como recursos que possam abençoar a vida das pessoas. Hospitalidade. E outra coisa que ele coloca que nós devemos valorizar é o serviço. No verso 10 ele diz, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. O meu dom e o seu dom, ele não é exercido para o nosso próprio bel prazer. Ele precisa ser exercido para servir outros. O meu dom de ensino, ele só tem sentido se eu utilizar para servir pessoas. Não adianta nada eu acumular cada vez mais as coisas para mim. Nós precisamos pegar os dons que nós temos e usá-los para servir pessoas. Nós precisamos pegar as coisas, os dons que Deus nos dá como igreja, como comunidade, e usar para servir pessoas. E tudo isso tem no centro valorizarmos o amor sincero. Olha que interessante, né? Amor fraternal,
é aquilo que marca o nosso novo estilo de vida. Amor sincero é aquilo que nós mais precisamos valorizar. Se Pedro diz que nós temos que valorizar amor sincero, olha lá, sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, significa que a gente pode amar hipocritamente uns aos outros, não é mesmo? Sim ou não? Senão ele não precisava falar, ame-se sinceramente. Ele só ia falar, amem. Quando ele fala amem sinceramente uns aos outros, significa que há uma possibilidade da gente ter um amor hipócrita. Um amor fingido. Um amor de que, irmão, passa o Senhor, ô amado, né? E aí por trás você... Esfaqueando pessoa, né? Benzinho, né? Sabe, quando eu era garoto, né? A gente tinha uma brincadeira que a gente fazia assim, abraçava o amigo, né? Aí quando você abraçava, você fazia assim, né? Lembram disso? Vocês tinham isso aí, quem é da minha época, né? Abraçava e botava, enquanto você abraçava, você botava um chifre assim no cara, né? Por detrás. O amor precisa ser sincero. Isso não é fácil. A gente é incentivado a fingir nossos relacionamentos, a fingir que está tudo certo, a fingir que está tudo bem. Mas as Escrituras dizem, valorizem relacionamentos profundos, genuínos, sinceros. Que inclui desgaste, inclui ter que acertar as coisas, inclui ter que aparar as arestas. Quando há um bom desempenho de uma seleção, isso demonstra o bom trabalho que foi executado pela comissão técnica. Mas às vezes, a seleção não obedece o técnico. Às vezes o técnico fica desesperado lá na beira do campo, berrando e gritando, dizendo para fazer, e o cara não faz aquilo que ele está dizendo. Mas quando faz, e há bom resultado, isso demonstra o desempenho, o bom trabalho, esse desempenho demonstra o bom trabalho dessa comissão técnica. De semelhante modo, a boa vida da igreja, enquanto peregrina na nossa sociedade, testemunha o excelente trabalho da redenção que a Trindade está promovendo na história. Quando a sociedade olha para nós, o mundo olha para aqueles que se dizem seguidores de Jesus, se dizem cristãos, e a sociedade vê essas realidades como marcas do nosso testemunho, isso fica evidente para as pessoas que existe um rei, um novo rei, que tem toda a autoridade, que está governando já, e que está convidando as demais pessoas a se colocarem também debaixo do seu governo. Por isso eu quero encerrar essa manhã convidando você a sair do banco de reservas e entrar no jogo. É hora de entrar no jogo. É hora de parar com as desculpas que a gente fica usando para querer justificar uma vida descomprometida com Deus, uma vida medíocre, uma vida que não tem a coragem de negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir para valer a Jesus. Por tempo demais, a igreja no Ocidente tem usado argumentos e nós, como parte dessa igreja, individualmente usamos argumentos para ficar justificando o nosso comodismo. É hora da gente parar com isso, é hora da gente dizer, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu não estou disposto a perdoar quem me ofendeu. Eu não estou disposto a continuar me relacionando com aquela pessoa. Eu não estou disposto a continuar investindo do meu tempo, do dinheiro, na promoção do teu reino. Eu não estou disposto.
Mas eu reconheço que eu estou errado, Senhor. O Senhor deu a sua vida por mim, para que o tempo que me resta de vida aqui, eu não viva mais para mim mesmo, mas eu viva para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Este é o Evangelho do Reino. Este é o jogo do testemunho que Deus convoca a mim e a você para jogar. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Coloque seu coração diante do Senhor. Eu quero que essa manhã a gente termine com um tempo de confissão. De confissão. Se você quiser se ajoelhar, você fica à vontade, pode se ajoelhar. Se quiser ficar sentado só, pode ficar. Quero que você fique à vontade, mas eu quero que seja um tempo de confissão. Um tempo onde a gente possa dizer para Deus: Deus, eu não tenho jogado como eu deveria jogar. E eu preciso da sua misericórdia, Senhor. Sim, Senhor, eu quero fazer isso primeiro por mim mesmo. Eu quero confessar ao Senhor que eu não tenho jogado como eu deveria jogar. E eu quero dizer para o Senhor, ó Deus, que eu estou arrependido disso. Eu quero viver, ó Deus, o tempo que resta da minha vida para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Eu quero, Deus amado, agora orar em favor dos meus irmãos e amigos que estão aqui, que fazem parte da nossa igreja, da CPV, e quero orar pela tua igreja no Ocidente, confessando, Senhor Deus, o nosso pecado como povo, confessando que a gente não tem jogado como a gente deveria jogar. Eu quero pedir ao Senhor por misericórdia, por perdão. Ó Espírito Santo de Deus, traz quebrantamento para o nosso coração. Que nós nos prostremos diante do Senhor. Que nós não resistamos à tua graça, com orgulho, com soberba, para que o Senhor não nos resista. Queremos uma vida que expresse realmente a realidade do teu reino, que já chegou e está em nós. Queremos viver a vida aqui como peregrinos do Senhor, que evidencie esse fato de que Jesus está sentado no trono do governo da história e debaixo dele estão anjos, principados e poderes e autoridades, ó Deus. E que o Senhor está conduzindo a história para esse grande desfecho da redenção final. E o Senhor nos convoca para entrarmos nesse processo, nesse jogo com o Senhor, como testemunhas das virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém, Senhor.